Buenas, galera, bora lá projetar mais um dia, né? O último dia de julho. Esse mês não acaba, né? Mas pelo menos é um mês bom, então não precisa acabar mesmo. Mas bora lá projetar então tudo que temos para essa quinta-feira de muitos jogos, né? Bora, Mari, buenas, um abraço pra ti, abraço pra todo mundo, galera. Mais um dia na Academia das Apostas Brasil, nesse 31 de julho, fechando o mês com uma quinta-feira, Mari. Eu acho justíssimo que essa quinta-feira tenha as competições aí que mais nos acompanharam durante o mês, com muitos jogos da Liga Europa, da Liga Conferência, né? Uma pena hoje não ter a Liga dos Campeões, mas foi muito válido ter acompanhado já nessa semana também, na terça e na quarta-feira. Tem a Série B do Brasileiro começando um segundo turno, a gente acompanhou toda a reta final do primeiro turno, inclusive nessa semana terminou o primeiro turno, né, na terça-feira, e a gente esteve acompanhando. Hoje já começa o retorno, a 20ª rodada, e claro, a emoção de decisão com a Copa Betano do Brasil, galera. Então, olho na Betano, olho na Novibet e vamos conferir o que tem de mais importante para hoje. Um dia tão bom, tão cheio, que permite mais uma maratona aqui da Academia das Apostas Brasil. Nós já temos aí, com certeza, algumas partidas em andamento enquanto a galera estiver nos acompanhando. Muito cuidado aí para os jogos que envolvem a Liga Conferência, são muitas partidas. Estudem bem, tem as prévias lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, mas o nosso foco na Europa hoje, né, Mari, vai para a competição mais importante entre as que terão jogos hoje, que é a Liga Europa. E nós temos na Liga Europa 8 partidas, a que a gente escolheu como principal para narrarmos mais uma vez, para conduzir aqui o nosso acompanhamento, foi Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Besiktas da Turquia. Estaremos acompanhando com vocês a partir das 15 horas, horário de Brasília, 19 horas, horas portuguesas. Shakhtar e Besiktas. Vamos juntos, contamos com vocês. Tem as prévias, as estatísticas todas lá no nosso site academiadasapostasbrasil.com, tá certo? Bom, vale considerar para esse jogo, como para os demais, né, Mário, o que aconteceu primeiramente no jogo de ida. E a gente esteve acompanhando aqui na quinta-feira passada o jogo na Turquia, em Istambul, que o Shakhtar ganhou por 4-2 com 4 gols brasileiros, inclusive. Shakhtar abriu 2-0 com o Alisson muito cedo, ex-jogador do Atlético Mineiro, e aí o Egnaldo, ex-Vasco, fez 2-0 com assistência do Alisson, e ainda no primeiro tempo teve um pênalti pro Besiktas, e o Tammy Abraham, inglês que recém chegou ao Besiktas, foi o primeiro jogo oficial dele, né, com a camisa do clube turco, marcou de pênalti ainda antes dos 40 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Kevin, ex-Palmeiras, fez 3-1 para o Shakhtar aos 67, na metade do segundo tempo mais ou menos. O João Mário, veterano jogador português, ex-Benfica, ex-Sporting, aliás, daqui a pouco eu falo também desses times que movimentam, abrem a época oficialmente em Portugal hoje, ex-jogador da Inter de Milão, do West Ham. João Mário descontou, o jogo estava muito em aberto, gol do João Mário foi aos 87, e aí o Kevin ainda teve a oportunidade de fechar a conta aos 96, aos 51 do segundo tempo, marcando o segundo dele, o quarto do Shakhtar, o sexto do jogo, um jogo muito over, muito legal, e o Shakhtar agora tem esta vantagem. Eu diria até que a maior vantagem do Shakhtar é justamente essa, Mari, de poder perder por um gol, né? Uma derrota por um gol serve, o empate serve, não precisa vencer, porque o Shakhtar não tem a vantagem do mando de campo. Alguém vai dizer, ué, mas como assim? O jogo não é Shakhtar e Besiktas? Sim, o jogo é Shakhtar e Besiktas, mas quem não tá muito por dentro aí das situações dos jogos da Europa, times ucranianos, assim como times de Israel, times de Belarus, não estão podendo jogar nos seus países por conta dos conflitos, né?
Não falo dos russos porque esses estão banidos ainda desde a invasão russa à Ucrânia. Então, por motivos de segurança, enfim, exigências da UEFA, Shakhtar Donetsk mais uma vez estará mandando seu jogo fora da Ucrânia. O jogo vai ser em Cracóvia e pelo menos pode contar com torcedores, obviamente, né, que pelas condições hoje da Ucrânia, a tendência é que não tenha lá um grande público, mas o Shakhtar estará jogando na Polônia como mandante contra o Besiktas. Então, questão de fator local aqui é que não tem, né? Mas a gente acompanhou, né, Mari? Aquele primeiro jogo do Shakhtar com o Ilves da Finlândia, que foi na Eslovênia. Aquele jogo teve 650 torcedores, para vocês terem uma ideia. E o Shakhtar fez 6-0 no Ilves, depois empatou em 0-0 na Finlândia, botou até um time misto, então já estava garantido, né? Não fez muita diferença o jogo da volta. Hoje a vantagem é boa, mas com certeza o Shakhtar tem um cuidado maior, até porque com todo respeito ao Ilves, que foi o vice-campeão da Finlândia do ano passado, desse outro lado aqui, né, para enfrentar o Shakhtar, tá um Besiktas que foi quarto colocado do campeonato turco passado, por isso chegou à Liga Europa já para essa segunda fase. O Shakhtar chegou à Liga Europa como campeão da Copa da Ucrânia na temporada passada. Jogo legal, jogo interessante. Vamos conferir com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. 15 horas de Brasília, 19 horas portuguesas. Na prévia, over 3 gols asiáticos. Quando foi publicada a prévia, esse over 3 tinha odds 1,70. Confiram aí o que vocês têm agora, se estiverem de acordo com esta prévia, para se basear se está melhor, se não tem odd, mas se vale a pena esperar. E vocês encontram lá nas melhores apostas múltiplas do dia recomendações para várias dessas partidas também do dia de hoje, seja da Liga Europa ou então da Liga Conferência, tá certo? Outro jogo muito legal, só quero antes falar também de prováveis escalações, claro, para Shakhtar e Besiktas, mas eu vou falar de um outro jogo na Europa, especialmente para os portugueses aqui que nos acompanham em peso nessa União Brasil-Portugal, e vou fazer esse destaque na sequência. Mas nós já temos aqui, pelo menos, Mari, não é nem prováveis mais, né? Não são nem prováveis, já são escalações oficiais. Por isso também que a gente chega com o Match Odds agora, galera, já para confirmar para vocês que o Shakhtar tá escalado pelo técnico turco Arda Turan, aquele mesmo ex-jogador, acabou de virar treinador, e o Arda Turan, ele escala para hoje o goleiro Riznik, na linha defensiva o Vinícius Tobias, lateral direito que foi formado pelo Inter, foi para o Real Madrid. No Real Madrid jogou do time B e já foi para o Shakhtar. Vinícius Tobias não tinha sido titular ainda nas partidas da Liga Europa. Na verdade, tinha sido titular contra o Ilves, né, no jogo da volta depois daquele 6-0. Hoje ele vai como titular então. Bondar, Matvienko e na lateral esquerda a presença do Pedro Henrique. Pedro Henrique, ex-lateral do Vitória, do Atlético Paranaense. No meio de campo, o Marlon Gomes, volante ex-Vasco da Gama. Junto dele, o Oxeretko e também a presença do Pedrinho. Pedrinho que foi jogador do Corinthians, depois do Atlético Mineiro. Teve uma passagem também de uma época pelo Benfica aí que os portugueses devem lembrar. O Alisson, que foi mais uma vez o nome do jogo aí contra o Besiktas, já tinha sido contra o Ilves. O Alisson será titular pela ponta direita, apenas 19 anos. O Alisson tem 2 atuações na Liga Europa, 3 gols e 5 assistências. Números absurdos do Alisson no momento, despontando como o melhor jogador da Liga Europa nessas primeiras fases. E do outro lado, o Kevin, ex-Palmeiras, que tem 2 jogos e 3 gols, também vem muito bem. No comando do ataque, galera, hoje não é o Eguinaldo, hoje é o Cauã Elias, ex-Fluminense, que fez um gol contra o Ilves na primeira partida lá no jogo de ida. Não jogou contra o Besiktas semana passada, hoje ele é titular e o Eguinaldo fica no banco. Outro brasileiro no banco é o Neverton, e assim tá escalado o time do Arda Turan, portanto com 7 brasileiros e 4 ucranianos hoje.
para pegar essa equipe do Besiktas, do técnico Ole Gunnar Solskjaer, técnico norueguês, que escala o goleiro Gunok, na linha defensiva o norueguês Jonas Svensson, a zaga tem a presença do brasileiro Gabriel Paulista, que jogou no Vitória, né, antes de ir para a Europa, onde jogou no Vila Real da Espanha, no Valência da Espanha, no Atlético de Madrid, também passou 3 temporadas na Premier League no Arsenal. O Gabriel Paulista forma dupla com o alemão Félix Udokai, ex-jogador do Augsburg e do Wolfsburg. Na lateral esquerda, a presença do Emirhan Topçu. No meio de campo, o Tiknas forma uma dupla com o Kaira Yilmaz, e aí nós temos o João Mário na armação também desse time no meio de campo. Ele entrou bem no último jogo, fez gol. Além do João Mário, outro português, o Rafa Silva, mais um ex-Benfica, foi jogador do Braga também. E o albanês Ernest Mussi. O comando do ataque fica para o inglês Tammy Abraham, ex-jogador do Milan, do Chelsea, da Roma. O Abraham, que marcou então um gol na semana passada de pênalti, vai comandar o ataque outra vez. É isso que nós temos dos times. A arbitragem será do Juan Martínez Munuera, da Espanha. O time do Besiktas precisa ganhar por 3 no tempo normal para se classificar, ou ganhar por 2 para forçar prorrogação. Estaremos contando tudo para vocês aqui na academia. Vale fazer o registro que a gente tem o Braga também representando Portugal na Liga Europa. Esse jogo do Braga vai ser às 16 horas de Brasília, 20 horas portuguesas. Tá totalmente em aberto esse jogo. Braga empatou com o Levski na Bulgária por 0-0. Vocês encontram também a prévia, as estatísticas lá para o jogo do Braga no nosso site, e a gente vai estar monitorando aí depois, né, durante a nossa transmissão. De olho em 2 jogos que acontecem em Portugal, né, Mari? Porque a gente também vai ter a partida entre o Sporting e o Benfica, abrindo oficialmente a época em Portugal. Braga já jogou pela Liga Europa, o Santa Clara já jogou pela Liga Conferência, mas em competições locais, domésticas, a Supercopa de Portugal acontece hoje, com Sporting e Benfica se enfrentando, os times que já dividiram o protagonismo na época passada e ganharam todas as competições domésticas. O Sporting levou a melhor, foi campeão português, foi campeão da Taça de Portugal. Eu até comentei ontem, né? Benfiquistas certamente não vão gostar do que eu vou falar, né, Mari? Mas nem precisava ter a Supercopa. Por mim, por justiça, por mérito, era só para entregar a taça aí da Supercopa pro Sporting. Mas pelo menos o Benfica ganhou a Taça da Liga, né? É a terceira competição mais importante aí, uma Copa secundária, e assim nós teremos mais um tirateima entre essas equipes. Isso vai ser interessante também de se destacar. Esse jogo marcado para as 4h45 da tarde, horário de Brasília, 20h03 para Portugal. E a gente, dentro do possível, aí vai estar destacando tudo para vocês também aqui na Academia das Apostas Brasil. Aliás, nossos colegas lá da Academia das Apostas de Portugal, eles, imagino eu, estarão fazendo esse acompanhamento. Vou tentar confirmar essa informação para vocês, mas a gente também vai estar monitorando dentro do possível tudo para essa partida, tá certo? Fica esse destaque, então, que nós teremos esse grande clássico, esse grande derby entre Sporting e Benfica. O jogo vai ser do estádio do Algarve, no Faro, né? Então, campo neutro. O time do Sporting, do Rui Borges, agora que perdeu o Gyökeres, fica essa dúvida, como vai se comportar, perdeu o principal jogador. Daniel Bragança e Nuno Santos estão fora, o Sporting deve ter o Rui Silva, o De Bast, o Gonçalo Inácio, o Diomandé. Na ala direita, o Catamo, no meio campo, o Morita e o Hjulmand, com a ala esquerda ficando pro Maxi Araújo, e o trio ofensivo deve ter então Francisco Trincão, Giovanni Kenda e o Pedro Gonçalves, né? Faz falta aí uma figura como a do Gyökeres, evidentemente, e essa é a curiosidade, como vai se sair o Sporting diante do Benfica do Bruno Lage, que não terá o Alexander Bá e o Tomás Araújo. Benfica deverá performar com Trubin,
Dedic na lateral direita, jogador que chega aí do Olympique de Marselha, da seleção da Bósnia e Herzegovina. Antônio Silva, Otamendi, o Samuel Dal. O Barrenechea deve formar esse meio de campo, jogador que estava no Valência, junto já do Richard Rios. A gente deve ver a primeira partida oficial. Teve um amistoso aí do Benfica com o Fenerbahçe, mas vai ser a estreia oficial do Richard Rios. E ainda o Florentino Luiz com o Kerem Aktürkoğlu na ponta direita, na ponta esquerda o Skelderup e no comando do ataque o Pavlidis. É o que a gente tem aí de provável escalação do time do Benfica também para essa partida. A última Supercopa foi vencida pelo Porto, a última do Benfica em 2023 e a última do Sporting em 2021. Então, eu diria, se tem alguém aqui mais pressionado, a gente pode ter 2 pontos de vista. Quero saber depois do que os portugueses concordam mais. O Sporting estaria obrigado a conquistar nessa Supertaça de Portugal, porque nessa sequência de títulos agora, ele ainda não ganhou. A última vez que ganhou então foi lá em 2021, mas o Benfica acabou de perder 2 títulos no final da época passada para o Sporting, então precisa muito voltar a conquistar um título, voltar a gritar é campeão diante do seu rival da cidade. Vejamos o que vai acontecer nessa partida. Na história, o Porto tem 24 troféus da Supertaça, Benfica e Sporting então empatado com 9 títulos cada. Então teremos hoje um dos 2 grandes clubes de Lisboa sendo super campeão português, campeão da Supertaça de Portugal pela 10ª vez, e a gente vai estar monitorando aqui também dentro da nossa live. Vocês encontram lá uma prévia de ambos marcam para esse jogo, que entrou inclusive lá nas melhores apostas do dia. O jogo do Braga, assim como o jogo do Sporting e do Benfica, também tiveram recomendações lá nas melhores apostas múltiplas do dia. Para esse derby, o ambos marcam com mais de 8,5 escanteios, por exemplo, forma uma dupla de odds 2,30 que está publicada lá no nosso site. Mas aí, Mari, nós chegamos à nossa noite brasileira, noite sul-americana, e aí temos a Copa Betano do Brasil, além do jogo de abertura do retorno da Série B do Brasileiro. Então, a gente começa pela Copa do Brasil, porque depois da transmissão de Shakhtar e Besiktas, nós estaremos aqui de novo às 19h30 para São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo Futebol Clube e Clube Atlético Paranaense se enfrentando no Morumbis. Jogo que já foi final de Libertadores e agora é um encontro pelas 8avas, Mari, da Copa do Brasil. O teu São Paulo vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder. A última derrota foi no dia 12 de julho, quando tomou 2-0 do Flamengo fora. Aí teve um 2-2 com o Bragantino fora. Ganhou o clássico com o Corinthians em casa 2-0. Ganhou do Juventude fora por 1-0 e ganhou em casa domingo do Fluminense por 3-1. E o São Paulo pega esse Atlético Paranaense, que está na Série B do Brasileiro e não ganhou nas últimas 4 rodadas. A última vitória do Atlético 26 dias atrás, 5 de julho, 1-0 contra o Amazonas fora. Depois disso, perdeu em casa para o Goiás 1-0, perdeu fora para o Volta Redonda 3-2, empatou em casa com a Ferroviária em 1-1 e vem de um empate fora com o América Mineiro no domingo pelo placar de 2-2. Então isso tudo é interessante para o cenário aqui que nós temos colocado para esta partida. Ano passado, quando o Atlético Paranaense foi rebaixado, eles jogaram pelo Campeonato Brasileiro e o São Paulo ganhou as 2 por 2-1. A última foi em São Paulo em novembro, com gols do Luciano e do André Silva para o São Paulo e o Julimar, que chegou a empatar o jogo em dado momento lá para o Atlético Paranaense. E se a gente olhar, Mari, só para os jogos em São Paulo, o Atlético ganhou do São Paulo em São Paulo pela última vez em 2019, com gol do Marcelo Cirino no Brasileiro daquele ano. De lá para cá, 5 jogos, 4 vitórias do São Paulo e 1 empate.
considerando só os jogos em território paulista. E o São Paulo ganhou as últimas 3 partidas em casa contra o Atlético Paranaense. Só que o Crespo não conta com o Oscar, com o Luca, com o Luiz Gustavo, o Calheri, o Lucas, o Rian e também o Ferrarese, que está suspenso. E o Dineno jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. São muitos problemas, portanto, para essa equipe do São Paulo. E a provável escalação traz Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Wendel, Luciano e André Silva para pegar o Atlético Paranaense do Odair Hellmann, que para este jogo não tem o Aguirre, o Léo Derek, o Esquivel, o Raul, o Madson, o Luiz Fernando e o Julimar, que fez gol, né, nesse último confronto contra o São Paulo. O provável time do Atlético tem Santos, Cauã Moraes, Abraão, Beleze, Léo e Fernando, Patrick, Felipinho, Bruno Zapelli, Mendonça e Viveiros. Jogo terá a arbitragem do Ramon Abate Abel, árbitro de Santa Catarina, e a gente vai estar conferindo essa partida então com vocês. Até, curiosamente, saiu invertido lá no nosso site, né, Mari? Tá como Atlético Paranaense e São Paulo o jogo, mas o mando é do Tricolor. O jogo acontece em São Paulo, no Morumbis, e a gente vai estar contando tudo para vocês. 19h30, São Paulo e Atlético Paranaense. Um bugzinho só lá, mas o mando é do Tricolor, tá? Vocês têm uma recomendação de over goals. Nas melhores apostas do dia tem recomendação a favor do São Paulo. Tem, inclusive, nas melhores apostas múltiplas do dia, Mari, uma duplinha de odd 2,05 para o São Paulo vencer, mas também para o jogo ter menos de 11,5 escanteios. São Paulo tem que ganhar, o jogo não pode ter mais de 11 escanteios. 2,05 a odd lá nas melhores apostas múltiplas do dia. Mas quero saber de ti, Mário, o que tu vê de bom, hein? Teu Tricolor tá embalado, pega um time do Atlético Paranaense, que tá em um dos piores momentos da sua história, pois tá na Série B e é só o 11º, não ganha 4 jogos na Série B, Mari. Mas aí é que as coisas às vezes podem se complicar, né? Será que pode ter um salto alto aí do teu Tricolor também, atrapalhando um pouco as coisas para hoje? Que o favoritismo eu diria que é indiscutível, incontestável pelas fases das equipes, hein, Mari? Exato, né? E com isso já digo que vão me chamar de clubista aqui. Vitória do São Paulo é a minha sugestão, tá? Mas é isso, né? Futebol é momento, o momento do CAP aí ele é bem complicado, não só por estar na Série B. Até na Série B a gente não vê uma disparidade tão grande do Atlético fora quanto a gente viu nas últimas temporadas da Série A, né? Mas eu acredito que para um jogo de Copa do Brasil isso deva pesar bastante. Na Série B ele é o 5º melhor visitante, né? Coisa que a gente não via o CAP conseguir aí quando estava jogando a Série A. Mas para hoje eu acho que esse mando de campo vai ter um impacto alto e a vantagem é do Tricolor aqui. Claro, não vou dizer que o São Paulo é o time mais confiável do mundo, né? Ele vem aí de bons resultados, o que é importante para tirar um pouco do peso também, né? De estar numa luta contra o rebaixamento no Brasileirão e não poder dar muita atenção nas Copas. O Brasileirão é uma loucura, né? O São Paulo foi de 16º para 8º ali em 4 rodadas, né? Então agora, olhando a tabela, parece um pouco mais tranquila a situação do São Paulo, né? Claro que não dá para bobear, o Brasileirão é complicado, da mesma forma que sobe de uma vez, cai de uma vez também, né? Então o São Paulo não pode dar bobeira, tem um jogo difícil contra o Inter, né? Vai a Porto Alegre aí no próximo encontro pelo Brasileirão, só que o Inter também vai ter um jogo de volta complicado para pensar na Copa do Brasil, né? Então, eu vejo o São Paulo bem focado nesse jogo, né? Tudo bem que a gente ainda não viu o Crespo numa Copa, né? Os últimos duelos de Copa aí que o São Paulo teve ainda não estava sob o comando do Crespo, mas
vejo aí um bom cenário para o São Paulo garantir um bom resultado dentro de casa. Defensivamente não é um time que eu confio, mas mesmo que tome um gol, acho que tem condições de sair vencedor aí da partida, então cercando o mercado trabalho com essa vitória aí do tricolor. FT, tá? Odds 1,90 na Betano. Boa, galera. É a Copa Betano do Brasil e a entrada na Betano aí para essa vitória do São Paulo. E depois, 9h30 da noite, para fechar essa série de jogos de ida da Copa do Brasil, que vamos lembrar um pouquinho rápido, na terça teve Botafogo 2, Bragantino 0, a gente acompanhou aqui. Na quarta teve primeiro CSA e Vasco 0-0, aí logo depois também o 0-0 de Cruzeiro e CRB e o jogo mais movimentado para gols, Bahia 3, Retrô 2. Depois teve o 1-0 do Corinthians contra o Palmeiras no derby. E o Fluminense, hein? Fluminense, o único visitante que ganhou até aqui na Copa do Brasil, 2-1 contra o Inter. E aí, a fase de oitavas de final da Copa do Brasil tem como último jogo de ida no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, galera. A gente vai estar de olho, é claro, também nesta partida. O Mengão, 3 vitórias seguidas, vem de 1-0 do Fla-Flu em casa, né? Foi mandante do Maraca. Campo neutro, mas era mandante. 2-1 contra o Bragantino fora, em Bragança Paulista. E acabou de ganhar do Atlético Mineiro, curiosamente, no domingo por 1-0, com gol do Léo Ortiz. Agora esses times voltam a se enfrentar de novo no Rio, de novo no Maracanã, mas é pela Copa do Brasil. Será que o Flamengo ganha de novo? Essa é a pergunta. O Galo chega a 3 partidas com derrotas consecutivas. A última vitória foi contra o Bucaramanga, justamente num jogo fora de casa por Copa como hoje. Era a Sul-Americana no dia 17 lá na Colômbia, a gente acompanhou, 1-0 pro Atlético, gol de pênalti batido pelo Hulk, no momento em que o Galo estava com 10 em campo, o Alan Franco tinha sido expulso, depois o Bucaramanga também perdeu um jogador para a reta final, porque depois de ganhar do Bucaramanga, o Galo tomou 3-2 do Palmeiras fora, em São Paulo pelo Brasileiro, perdeu para o Bucaramanga em Belo Horizonte por 1-0. Ah, mas se classificou, é verdade. Mas qual foi o resultado do jogo, galera? Nos 90 minutos, Atlético 0, Bucaramanga 1, né? Quem apostou a favor do Galo, mesmo numa dupla chance do Galo, tomou red. Então, para a estatística é derrota, por mais que tenha se classificado. E perdeu, então, no domingo para o Flamengo por 1-0. Então já gera ali uma necessidade também de voltar a vencer, né, de parar com essa sequência de derrotas, e por isso esse jogo tão interessante também pra gente destacar pra vocês aqui na academia. Tem uma coisa curiosa, Mari, nos últimos 3 jogos entre Flamengo e Atlético, o Atlético nem fez gol. Além do jogo de domingo, o último do ano passado tinha sido um 0-0 pelo Brasileiro na 33ª rodada e na final da Copa do Brasil, ou seja, eles se encontram fazendo a reedição da final já nas oitavas de final. O Flamengo fez 1-0 no jogo da volta em Belo Horizonte com gol do Gonçalo Plata e encaminhou o título que já tinha sido construído, bem encaminhado, como 3-1 no jogo de ida da final ano passado no Rio, com gols do De Arrascaeta, 2 do Gabriel e o Allan Kardec descontando pro Atlético. Tem uma outra situação que com certeza incomoda o Galo, Mari. O Atlético não ganha do Flamengo desde 2023, quando fez 3-0 no Rio, gols do Paulinho, do Edenilson e do Rubens, pelo Brasileiro. De lá pra cá, jogos de 2024 pra cá, foram 5 jogos, 4 vitórias do Flamengo e 1 empate. Tem mais esse tabu que tá em jogo e a gente vai estar contando tudo para vocês aqui na academia. Nós temos várias recomendações aí para esse jogo no nosso site e a respeito de escalações, Felipe Luiz, ele pode até fazer algumas preservações e o destaque é Emerson Royal, Saul e Samuel Lino ficam à disposição. Nenhum deve ser titular, mas eles podem entrar durante a partida. O próprio Saúl deu uma entrevista para uma rádio espanhola, COPE, e disse que ficaria no banco de reservas nessa quinta-feira. Oficialmente quem tá fora, De La Cruz, Pulgar,
Michael e Danilo, 4 desfalques vetados pelo departamento médico. A gente projeta um Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, Everton, Araújo, Alain, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. O Atlético do Cuca não tem Guilherme Arana, não tem Patrick, não tem Cadu, não tem Caio Maia e também não tem Dudu pela punição lá no STJD, 5 baixas. O Galo deve ter Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa, Rony, Coelho e Hulk. É o provável time do Galo. O Galo também tem uma contratação recente que vai ficar à disposição para o jogo, que é o volante Alexander, né? O Alexander, portanto, fica à disposição, mas não deve ser titular hoje. Vejamos o que sai dessa partida, 9h30, vai ser o horário aí da última live da academia, que vai estar de olho também, Mari, em Vila Nova e Coritiba. 9h35 da noite, abertura da 20ª rodada do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vale esse destaque aí para Vila Nova e Coritiba. A gente gosta demais da Série B e por mais que o nosso foco seja o jogo da Copa do Brasil, não tá proibido, né, Mari, que durante a live para a Copa do Brasil a gente trabalhe com esse jogo interessante que acontece no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A primeira parte do campeonato terminou em Goiânia, né, na terça, a gente acompanhou aqui, com Goiás 1, Remo 1 na Serrinha, no Ailé Pinheiro, e agora começa o segundo turno também com jogo em Goiânia, mas nada mais justo, né, Goiânia com 3 times na Série B, então nada mais justo, Vila Nova e Coritiba, o Vila é nono, 27 pontos, mas se ganhar hoje, ele vai para 30 e empatará em pontos e no número de vitórias com a Chapecoense, que fecha o G4. O Vila tem um saldo muito pior, a Chape tem saldo 7, o Vila saldo 0, mas o Vila vai virar pelo menos 5º colocado ganhando hoje, hein? Passa 4 times. O Coritiba é vice-líder, 35 pontos, e ganhando ele passa o Goiás. Então, o Goiás, será que vai torcer para o Vila Nova hoje? Será que a rivalidade permite? O certo é que a gente vai estar monitorando também essa partida com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Um jogo bem interessante, bem legal para se acompanhar, para abrir esse segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, fica o registro, fica o convite para a galera. O Vila Nova vem de uma derrota fora de casa para o Volta Redonda pelo placar de 2-1, mas em casa nos últimos 3 jogos nem tomou gol, ganhou o clássico com o Atlético 1-0, 0-0 com o Operário, fez 2-0 no CRB. Última vez que perdeu em casa foi pro América em 13 de junho, quando tomou 3-0, enquanto o Coritiba vem de 2 empates por 1-1, em casa com o Amazonas e antes fora com o Atlético. A última vez que ganhou foi 10 de julho, quando fez 1-0 no CRB em Maceió. Depois disso ainda tomou um 5-2 do Paysandu e desde que tomou aquele 5-2 não ganhou mais. Porém, o Coritiba tá 6 jogos invicto fora de casa. Isso é muito difícil na Série B, hein? Com 3 vitórias e 3 empates. Curiosamente, a última vez que perdeu fora foi justamente em Goiânia, pro Goiás por 1-0 em 10 de maio. Então, atenção para essa partida também. Vila Nova e Coritiba, a gente vai estar destacando durante a nossa última live do dia. A prévia tá lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, tem uma odd 2,10 para um under 1,5, galera, menos de 1,5. Ousada essa, hein? Essa aí é para quem tá com cardiologista em dia, para quem visitou essa semana, hein? Mas quem concorda aí, isso aí pro nosso cobrador de churrasco, né? Que é um dos caras que trabalha em under e tá sempre conosco aí nas lives, mas quem quiser buscar também algo em over, né, já fica bem claro que muito cedo vai ter boas oportunidades, boas linhas, e a gente vai estar monitorando aqui na academia. Fica o convite então, Maratona, Liga Europa, também de olho na Liga Conferência, na Supertaça de Portugal, depois Copa Betano do Brasil e ainda
com 2 jogos em 2 horários diferentes no último horário, primeiro às 19h30, depois às 21h30, também de olho na Série B do Brasileiro, de olho na Novibet e na Betano. Até lá, galera, fica o convite, esperamos vocês.